Olá, já faz tempo que eu não trago vídeo para vocês, já estava até com saudade, mas estamos saindo agora do inverno, frio danado aqui em Portugal, e eu gosto muito de fazer meus vídeos em externas, porque aí é cenário natural, vocês conseguem ver um pouco das belezas daqui de Portugal. Mas além disso, nós estamos passando por um desconfinamento, agora que está iniciando o desconfinamento, então nós estávamos confinados, e o que acabou dificultando muito a gravação dos vídeos. Mas hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que eu espero que ele seja muito completo no que diz respeito às informações sobre aquisição da nacionalidade portuguesa pelo casamento ou pela união de fato, que no Brasil a gente chama de união estável. Então fica até o final do vídeo, que eu espero que você consiga sair daqui com todas as informações necessárias para poder ter a certeza de como e se você tem direito à nacionalidade portuguesa pelo casamento. Existem várias dúvidas que me são questionadas e eu quero esclarecer de uma vez por todas hoje aqui nesse vídeo. Então eu tenho certeza que esse vídeo vai contribuir em informações preciosas para você, e por isso eu já te peço, deixa teu like. Se não tiver inscrito no canal, não perca tempo, inscreve no canal e aciona o sininho das notificações para você ser informado toda vez que eu lançar novos vídeos. E aqui no Vamos Voo Legal, os nossos vídeos eles tratam especialmente de nacionalidade portuguesa e vistos para a pessoa poder vir para Portugal, residir de forma legal e sem tanta dor de cabeça, de forma mais tranquila, tá bom? Então eu volto já com o tema do vídeo de hoje. Até já! Bom, se você está assistindo a esse vídeo, muito provavelmente você é casada ou casado com um português e certamente você já sabe que você pode ter direito à nacionalidade portuguesa pelo casamento. O que muitas vezes as pessoas não sabem é o como, quais são os requisitos e se houve alguma situação que fez com que perdesse ou não esse direito da nacionalidade. E é isso que nós vamos tentar explicar hoje. Mas antes disso, nós temos que ter como premissa algumas datas que elas são importantíssimas quando a gente fala de nacionalidade pelo casamento, nacionalidade portuguesa pelo casamento. A primeira delas é a data do casamento, se o casamento aconteceu antes de 3 de outubro de 1981 ou se ele aconteceu depois. Outra data que é muito importante, que você tem que guardar já, para você poder ter isso como base no decorrer desse vídeo, é a data do pedido da sua nacionalidade. Essa data é fundamental. E também, lógico, levando em consideração aquela questão de ser depois de 3 de outubro de 1981, mas a data específica do casamento. Outro ponto que é importante nós tratarmos aqui é que tanto o casamento quanto a união estável, elas vão ter uma paridade de importância no que diz respeito ao direito à nacionalidade, tá? Então, como as situações elas são muito parecidas, eu vou primeiro tratar de alguns detalhes em relação à união de fato, para depois entrar na regra geral, tratando do casamento, porque aqui aquilo que for tratado e que for falado em relação ao casamento, obviamente ela vai servir também para a união de fato. Bom, aqui em Portugal, a união de fato ela não é um ato jurídico registrável no registro civil. Então, se você tem uma união estável, um brasileiro ou uma brasileira com um portuguesa, vive em união estável, essa união ela tem que ser juridicamente comprovável mediante documentos. Explicando de forma melhor, se uma brasileira vive ou um brasileiro vive em união estável no Brasil, por exemplo, com um cidadão português, essa união estável ela tem que ter um marco inicial. Lembra que eu falei de data? Pois, ela precisa ter um marco inicial. E o marco inicial dessa união estável, normalmente ele se dá através de uma escritura declaratória de união estável. Ou às vezes, pode acontecer, uma ação
declaratória de união estável. Mas hoje já é muito raro que se faça isso mediante a via judicial e se faz mediante a via cartorária nos cartórios no Brasil e pode ser feito até um contrato particular, mas desde que ele seja registrado num cartório, por exemplo, no Brasil. Eu vou falar sempre do Brasil porque eu sei que o público daqui do canal é em sua maioria de brasileiros. Eu tenho também que me assistem pessoas de Angola, pessoas da Inglaterra, dos Estados Unidos, brasileiros espalhados pelo mundo, mas como o público essencialmente é de brasileiros, eu vou tratar sempre do Brasil, mas isso não quer dizer que para os cônjuges de outras nacionalidades, desde que sejam casados com um português, essas regras não vão valer, elas vão ser exatamente as mesmas. Então, o que tem que se observar é quando foi que se deu início a essa união estável, tá? Por quê? Porque o prazo que é dado para ter direito à nacionalidade portuguesa para cônjuge, o prazo mínimo é de 3 anos. Atendendo esses 3 anos, aí nós vamos verificar se há necessidade de comprovação de ligação efetiva com a comunidade portuguesa ou se não há necessidade de comprovação de ligação efetiva com a comunidade portuguesa. Mas esse tema eu vou tratar um pouquinho mais na frente no vídeo, porque ele vai servir para ambas as situações, tá bem? Bom, como o prazo ele tem que ser no mínimo de 3 anos de união, seja de casamento, seja de união estável, sempre surge a seguinte dúvida: ora, eu vivo em união estável há 2 anos, registrada, tudo certinho, e estou pretendendo casar com o meu companheiro, companheira, com a pessoa com quem eu vivo, que é português ou portuguesa. Será que vale a pena eu casar para tentar acelerar esse processo? Muito provavelmente não. Por quê? Porque se por acaso, como no exemplo que eu falei, você tem 2 anos já de relação estável, comprovadamente, tudo bonitinho, e vier a casar, o prazo vai começar do zero a partir da data do casamento. Então, é muito melhor contar, deixar obter a nacionalidade para depois casar, se o objetivo for esse, do que casar já de imediato, porque só vai ter direito à sua nacionalidade depois. E o que é necessário? Bom, no caso da união estável, como eu falei, esse é um ato da vida civil que não cabe registro nas conservatórias aqui em Portugal. Então é necessário passar pela tutela jurisdicional. É preciso que se ingresse com uma ação judicial de validação da escritura trazida do Brasil, de união estável, e o juiz vai sim declarar que aquela união estável ela é válida e ela é reconhecida aqui em Portugal, lembrando que os seus efeitos eles vão retroagir à data do início da união estável e não à data da sentença, porque essa é uma dúvida também que é muito recorrente. As pessoas me perguntam: mas eu já tenho 5 anos de união estável, se eu for fazer uma ação para reconhecer aí em Portugal, vai começar tudo do zero. Não. Vai contar desde lá dos 5 anos, lá para trás, quando iniciou a sua união estável, da data que ela foi lá registrada através de uma escritura declaratória de união estável, por exemplo. Tá bem? Na data que eu for fazer, é necessário que o outro companheiro também compareça para fazer essa declaração? Sim, na data do pedido da nacionalidade, tem que ter pelo menos um tempo razoável para que o Estado português tenha a segurança de que essa união estável ela não se desfez, tá bom? Então, tratadas dessas premissas em relação à união estável, vamos falar agora de regra geral em relação ao casamento. Bom, como eu já falei, o prazo mínimo é de 3 anos. E o que é fundamental, o que é importante para se contar o direito ou não à nacionalidade portuguesa é a data em que você faz o pedido da nacionalidade. Por quê? Porque esse pedido ele só pode ser feito na constância do casamento ou da união estável.
Então, se você está ainda casado ou ainda em união estável e atende aos requisitos da lei, se você não entra em nenhuma das exceções que dão ocorrência a, por exemplo, uma ação de oposição pelo Ministério Público, então nessa situação você pode sim fazer com tranquilidade o seu pedido de nacionalidade. E quais são as situações em que não são 3 anos, seria mais tempo para poder fazer esse pedido? Bom, existem aí 2 situações específicas que não há necessidade de fazer comprovação de ligação efetiva com a comunidade portuguesa, sendo que uma delas não precisa esperar mais do que 3 anos, fez os 3 anos e comprovou essa situação, já tem direito a pedir, e tem outra situação que não precisa comprovar absolutamente nada, mas o prazo se alarga. A primeira é, se o casal tiver filho comum português, basta que tenha os 3 anos de relação, de união estável ou de casamento, que já pode fazer o pedido da nacionalidade. Mas atenção, esse filho ele tem que ser português, portanto, é filho comum do casal, mas já tem que ter sido feita a nacionalidade dele portuguesa, ele já tem que constar nos registros de assento de nascimento aqui em Portugal como português. Então, se você tem um filho, lógico, vai ser criança, porque aí se for 3 anos, entre 3 e 6 anos, vai ser criança. O primeiro passo que tem a fazer é fazer a nacionalidade do filho, para que depois possa fazer o requerimento da nacionalidade portuguesa pelo casamento. Outra situação, que inclusive não há necessidade sequer de ter filhos, não precisa comprovar absolutamente nenhuma ligação efetiva com a comunidade portuguesa, é se o casamento ou a união estável já tiver 6 anos. A partir de 6 anos de relacionamento, de união estável ou casamento, não há necessidade nenhuma de fazer comprovação de ligação efetiva. Nas demais situações, a partir de 3 anos de relação, e não sendo essas 2 que eu falei, há necessidade sim de comprovar ligação efetiva com a comunidade portuguesa. E essa comprovação é aquela que nós já conhecíamos, por exemplo, na situação dos netos. Eu já tratei de netos aqui em vídeos que estão no canal, se tiver interesse, eu acho importante que veja. Mas são aquelas, por exemplo, de você residir em Portugal há pelo menos 2 anos, ou então ter imóvel alugado ou comprado para sua residência aqui em Portugal há 2 anos, ter viagens recorrentes a Portugal, enfim, uma série de requisitos que demonstram que você tem ligação efetiva com a comunidade portuguesa. Mas só que aí tem um detalhe. Eu falei agora há pouco que o pedido só pode ser feito na constância do casamento. Mas eu também falei lá no começo que é muito importante você atentar para algumas datas. Uma delas foi 3 de outubro de 1981. É porque para as mulheres que foram casadas ou que são casadas com portugueses antes de 3 de outubro de 1981, elas têm direito à nacionalidade portuguesa, mesmo que tenham se divorciado, ou mesmo que tenham ficado viúvas. E mais ainda, imagina a seguinte situação, imagina que uma mulher, antes de outubro de 1981, foi casada com um português, passou 1 mês casada e ficou viúva, ou divorciou-se. Ela, depois de algum tempo, lógico, casa com outra pessoa. Não importa a nacionalidade dessa pessoa, mas vamos dizer que seja com um brasileiro. Casa-se com um brasileiro e venha ter um filho com esse brasileiro. Esse filho que ela vier a ter, que não tem nenhum laço sanguíneo com o português com o qual ela foi casada originariamente, ele poderá sim ter direito à nacionalidade portuguesa, inclusive se ela vier a falecer. Ele pode simplesmente descobrir, não sabia nem que ela tinha sido casada antes, desculpem, mas ele descobre que ela foi casada com um português antes de 1981
e ele poderá sim ter a nacionalidade portuguesa e mais ainda, por atribuição, portanto, retroagindo a data do seu nascimento. Por quê? Porque para a nacionalidade pelo casamento antes de 1981, ela é decorrente de força de lei. E para essa mulher que casou antes de 1981, a sua nacionalidade ela retroage à data do casamento. Portanto, todos os filhos que ela vier a ter depois vão ter direito a adquirir a nacionalidade portuguesa, lógico, desde que todas as exigências legais sejam cumpridas, as demais exigências legais sejam cumpridas. Mas veja como é interessante. Aonde você for pesquisar na internet, sempre vão dizer, inclusive foi hoje mesmo, hoje eu tô, no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, eu dei uma resposta no Facebook, lá alguém perguntava, porque tinha uma amiga que tinha se divorciado e perguntava se teria direito à nacionalidade portuguesa. E todos diziam que não. E eu fiz a pergunta singela: quando ela casou? Antes ou depois de outubro de 1981? Ela disse que antes de outubro de 81, e a resposta para ela é que sim, ela tem direito à nacionalidade portuguesa. Tá bem? Vamos lá. Outra coisa que é muito interessante em relação à data do pedido, que tem que ser na constância do casamento ou na constância da união estável. E aí vem a questão do divórcio, que eu lembro por conta justamente dessa pergunta que foi feita. Muitas pessoas perguntam: ora, mas se divorciar, mantém-se o direito à nacionalidade? Sim e não. Se adquiriu a nacionalidade antes de ter sido divorciado, essa nacionalidade permanece. Ela não se desfaz por conta do divórcio. Por outro lado, se na data do pedido ainda estiver casado, casada, esse processo, como ele foi iniciado quando ainda havia a relação de casamento e de união estável, desde que atendidos todos os requisitos, vai sim ser deferida essa nacionalidade. Inclusive, se o processo já estiver sendo judicial e estiver sido sentenciado, desde que a sentença não tenha transitado em julgado. E para quem não conhece, uma sentença que é transitada em julgado é quando não cabe mais nenhum recurso contra essa sentença. Então, imagina que você iniciou um processo de divórcio, casado com uma pessoa portuguesa, já saiu sentença e você nem imaginava que poderia ter direito à nacionalidade, e no momento da sentença ou pouco depois da sentença já passou esse lapso temporal de 3 anos e você consegue atender aos requisitos, ou então aos 6 anos, ou então tem filho comum, você tem direito sim a requerer a nacionalidade portuguesa, desde que na data do pedido o casamento ainda esteja juridicamente válido. Então, esses pequenos detalhes nós gostamos de trazer nos nossos vídeos. Por quê? Porque muitas vezes nós vemos em painéis de discussão, em grupos de WhatsApp, muitas respostas que não condizem com o que realmente a lei diz. A lei da nacionalidade, ela precisa ser analisada não apenas como uma receita de bolo, mas é preciso ver cada caso ele pode ter sua peculiaridade e tem que ser analisada também com outras legislações que as amparam, como o Código Civil, por exemplo, como a Lei de Registro Público. Então, não é simplesmente porque o primo do vizinho da amiga da minha tia disse que é assim, que realmente é para o seu caso, porque para o caso dele deu certo. Então, o que eu costumo dizer é, se possível, consulte um profissional que entenda da matéria. Procure um advogado, procure uma pessoa que tenha conhecimento do assunto para que você possa ser melhor orientado e assim você possa ter o seu direito requerido e deferido da forma melhor, mais rápida e mais segura possível. Agradeço pela audiência de vocês. Esse é o vídeo de hoje e fique conosco aqui no Vou Mais Vou Legal. Até a próxima. Grande abraço.